Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e agora é oficial, Thiago Nunes é o novo técnico do Corinthians. Ontem a diretoria corintiana anunciou a contratação dele. O Thiago Nunes se apresenta para trabalhar no Corinthians a partir de janeiro de 2020. Enquanto isso, o Diego Coelho segue como técnico interino nessa reta final do Brasileirão. O técnico Thiago Nunes, eu acho que foi uma contratação bastante interessante. Ele fez um trabalho sensacional no Atlético Paranaense, assumiu a equipe paranaense quando o time estava na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Fernando Diniz, que era o então treinador, foi demitido. O Thiago Nunes assumiu, tirou o Atlético Paranaense da zona de rebaixamento e ganhou a Copa Sul-Americana. Isso foi no ano passado. E esse ano acabou fazendo melhor, ganhando a Copa do Brasil, eliminando nas quartas de final esse super time do Flamengo. Ou seja, o que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense em um ano e meio, acho que foi um trabalho que o credencia para ser técnico do Corinthians. Muita gente está preocupada se o Thiago Nunes vai sentir a pressão por ser técnico de um time gigante como o Corinthians, mas a gente não pode negar que o Atlético Paranaense é um time que cresceu tanto nos últimos anos que podemos dizer que ele é um dos grandes times do futebol brasileiro. E outros treinadores, que eu vou citar o Vanderlei Luxemburgo, o Nelsinho Batista, o Mano Menezes, o Tite, são treinadores que começaram a ser observados no cenário do futebol brasileiro, desempenhando grandes papéis em equipes menores. Vanderlei Luxemburgo foi campeão paulista pelo Bragantino, o Nelsinho Batista vice pelo Novo Horizontino, o Mano Menezes levou o 15 de novembro de Campo Bom, não me lembro se foi as quartas ou semifinal, acho que foi semifinal de Copa do Brasil, e o próprio Tite foi campeão gaúcho pelo Caxias. Após esses resultados, esses 4 treinadores que eu citei foram treinar grandes equipes do futebol brasileiro. Então, não vejo problema do Thiago Nunes assumir o Corinthians. E ele prega um futebol ofensivo, futebol agressivo, sobretudo dentro de casa, um futebol agradável de ser visto, e é isso que o Corinthians precisa. No jogo da última quarta-feira contra o Fortaleza, a torcida corintiana ficou muito, mas muito feliz de ver o Corinthians jogando um futebol mais ofensivo do que era costume na época do Fábio Carille. Então esse estilo reativo de jogo, a torcida do Corinthians já está com o saco cheio. E eu acho que o Thiago Nunes é um nome muito bom para mudar esse estilo de jogo do Corinthians. Enquanto o Thiago Nunes não se apresenta, o Corinthians tem jogo amanhã contra o Palmeiras, seu maior rival. Derby será realizado lá no Pacaembu, porque vai ter show no Allianz Parque. Então às 7 da noite, Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. Para essa partida o Corinthians terá o retorno do Wagner Love, acredito que ele ficará com opção de banco de reservas. O Fagner e o Everaldo dificilmente jogam, mas a gente só vai ter a confirmação mesmo no treino dessa tarde, e o Cássio é dúvida para o jogo. Também no treino de hoje à tarde a gente vai entender melhor se o Cássio vai ou não vai para o jogo. E domingão tem Corinthians em dose dupla lá no Parque São Jorge, à 1h30 da tarde no ginásio poliesportivo Vlamir Marques. Corinthians e Joinville, jogo válido pela segunda partida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Na primeira partida lá em Joinville, o Corinthians acabou perdendo o jogo por 3-1, ou seja, o Corinthians precisa da vitória nessa partida de domingo. Se o Corinthians vencer, ele levará o jogo para a prorrogação, e aí na prorrogação o Corinthians jogará pelo empate por ter feito na primeira fase uma campanha melhor que a equipe catarinense. E às 2 da tarde na Fazendinha teremos Corinthians e Flamengo, jogo válido pela primeira partida da semifinal do Brasileirão Sub-20, e nessa partida o Corinthians não poderá contar com o técnico Diego Coelho, que está treinando interinamente o time principal, e o Rodrigo Leitão assumirá o posto do Coelho. Então por hoje é só, eu volto na próxima segunda-feira em um novo horário. Atenção, canal Salve Timão, a partir da próxima segunda-feira às 19h10, ou seja, 7h10 da noite, você saberá todas as notícias do Corinthians, o que melhor que aconteceu no dia do Corinthians. Então você não pode perder o canal Salve Timão na próxima segunda, num novo horário, às 19h10. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!